E aí, pessoal, a gente vai fazer aqui esse primeiro projeto em SFML. Então, para você que nunca viu nada de SFML, vão ter vários pequenos passos. E eu decidi dessa vez começar logo com um projeto que tivesse imagens. Então, vai adicionar um pouquinho mais de complexidade, mas vai ficar bonitinho e a gente pode utilizá-lo para outras lógicas de jogo no futuro. Então, a gente tem um lobinho. Cadê você, lobinho? Meu Deus, eu não sei cadê o lobinho. Lobinho, volte aqui. Ah, achei você, Lobinho. Que fome estou. Um coelhinho. O coelhinho tá tentando chegar perto do Lobinho. O Lobinho vai pegar ele ficou com medo, ele fugiu. Então é só isso, é só essa besteira. A gente vai colocar os bonequinhos na tela, então a gente vai fazer isso de forma orientada ao objeto. A gente vai ter uma classe que representa as minhas entidades. E que no caso seriam o lobo e o coelhinho, e a gente vai ter uma matriz para poder trabalhar, né? A matriz por onde os nossos bonequinhos andam. Bora lá. Ah, eu tinha esquecido só de colocar a matriz com os... O coelhinho tá sapateando aqui em cima. A matriz com os quadradinhos. A gente tem aqui três entidades, né? A tela, que em si o nosso tabuleiro, que nós temos o desenho de fundo e a matriz com as marcações, e os nossos dois bonequinhos. Para fazer a compilação, eu estou utilizando essa funçãozinha, né, que é só um atalho para chamar o bash com o compilador de G++ com esses parâmetros, -vol, -w extra, -w erro, -std igual a c++ 20, -g e -lm, -g é para, se eu quisesse debugar, por exemplo, -lm para incluir a biblioteca matemática, mas nem precisa, e dá o linker do SFML, SFML Graphics, Window e System. Aí o primeiro parâmetro vai ser o arquivo a ser compilado, aí eu gero um executável e se a compilação der certa, eu executo. Então, por exemplo, para rodar o meu projeto, eu vou dar um KSF e passar o meu arquivo, solver.cbp. Ele vai compilar e vai executar. Eu vou ter aqui o meu arquivo, meu código rodando. Então vamos aqui primeiro apresentar a estrutura básica do SFML. Você vai ter que dar um include, pelo menos do sfml.graphics. E aqui eu vou incluir o IOStream também se eu precisar fazer algum debug. E aí a gente vai para a estrutura principal do laço. Eu vou precisar basicamente de uma janela e um laço para manter a janela aberta. Então, a minha janela a gente chama de render window, ela recebe 3 parâmetros. O primeiro é um modo de vídeo, com 2 parâmetros. O primeiro é o modo de vídeo e o segundo é o nome da janela. Pronto, então basicamente eu preciso só disso daqui. A janelinha. Então esse daqui é como se fosse aqui o meu código mínimo. Eu tenho uma janela e um laço que, enquanto a janela estiver aberta, limpa a tela e mostra o que houver na janela. Então é isso. Então vamos rodar aqui. Faltando algum parêntese descasado. Está casado, está casado. Tem um aqui sobrando. Janelinha, come out. Beleza. No SFML, a ação de fechar a janela tem que ser programada. Então, esse laço aqui, ele é feito normalmente em 2 partes. A primeira parte é o tratamento de eventos e a segunda parte é a parte de atualizações e pintura. Vamos para a primeira parte. Na primeira parte, eu preciso criar um objeto do tipo event e fazer um laço que chame a partir da janela que eu estou analisando, né, a janela de renderização, chama essa função pullEvent. O que é que ela vai fazer? Ela vai, enquanto houver, assim, dentro daquele frame, daquilo que aconteceu, ele guardou todos os eventos. Por exemplo, o mouse que foi clicado, tecla que foi apertada e tudo bem. Esse laço vai, durante esse intervalo, analisar todos os eventos que aconteceram e me retornando esses eventos um por um. Esse pullEvent, ele retorna booleano enquanto houver eventos a serem processados e coloca dentro da variável event aquilo que aconteceu. Então, mouse foi clicado, tela foi fechada, alguma coisa foi pressionada.
Então ele retorna aqui nesse event. E aí o que é que eu posso fazer? Ó? Enquanto acontecer um evento, se o tipo do meu evento for um evento do tipo fechamento de tela, eu mando fechar a tela. Terminou meu laço, saí aqui desse while, cheguei bem aqui, voltei para analisar, enquanto a janela estiver aberta, não está mais, que eu mandei fechar, e ele termina o meu código. Existem outros tipos de evento. Por exemplo, o keyPressed. Eu poderia verificar se o evento foi do tipo tecla pressionada. Eu posso só avisar que teve uma tecla pressionada. E aí eu poderia pegar a tecla também, ó. Tecla pressionada, qual o código da tecla? Seria um event.code. Event.key.code, acho que é assim. Bora aqui rodar. Ok, então, se eu pressionar alguma tecla aqui, J, estou dizendo que eu pressionei o 9, A, S, D. Esses códigos, eles não correspondem aos códigos do ASCII. Eles são constantes. Daqui a pouco a gente vai, na hora que estiver trabalhando com o login, a gente vai ver como é que eu acesso cada um desses códigos. Mas o evento poderia ser um mouse clicado, uma tecla liberada, entre vários outros. Para nós, por enquanto, importa entender a estrutura. Tenho processamento de eventos e a parte de atualização e pintura da tela. Para que eu tenha algo para mostrar na janela, eu preciso de algo para mostrar na janela. Oh, meu Deus. Vamos pensar aqui que eu vou criar logo aqui embaixo, tudo bem? Eu poderia usar uma forma básica, por exemplo, um circle shape. Então, você vai lá, SF, circle shape, uma forma de círculo. Vou criar aqui um círculo de 100, acho que é de raio isso daqui. Deve ser o raio. E aí eu consigo alterar a minha forma, o objeto que eu estou trabalhando, mexendo no objeto. Então eu poderia dizer que esse objeto shape, eu vou mudar a cor de preenchimento dele para verde. Esse objeto shape eu vou colocar em algum lugar da tela. Shape.set position. Vou colocar aqui na posição 300, 300. Poderia mudar a bordinha. Shape.set outline color. E para trabalhar com as cores, você pode tanto utilizar alguma cor pré-definida, que está utilizando o operador de escopo dentro de SF, dentro de color. E, por exemplo, você pode usar um black, um blue, tem várias cores principais. Magenta, red. Ou você pode criar a sua própria cor. Você, por exemplo, pode passar o RGB da sua cor. 134, 260, se nem que cor é essa. E você vai ter vários métodos para trabalhar com cada uma das formas. Por exemplo, aqui eu posso mudar a cor de preenchimento, colocar para transparente, mudar a posição, mudar a cor da borda, mudar a largura da borda. Mas não adianta de nada eu criar uma forma. Por exemplo, acabei de criar um objeto e preencher ele todo se eu não mandar desenhar esse objeto. E eu mando desenhar através da janela. É a janela que faz o desenho. Window.draw. E eu vou mandar desenhar a minha forma. E aí, depois do clear, eu desenho a forma e mando a forma ser mostrada na tela, né? Mostrar na tela. O draw, ele manda para o buffer e o display mostra isso daí na tela. Cadê nosso círculo? Pronto, tá aqui, ó. Aqui o outline color que a gente escolheu e essa coisinha bem discreta, diferente do verde, foi o que nós colocamos. Ok, agora que você sabe trabalhar com formas básicas, vamos trabalhar com imagens. E imagens requerem um passo a mais. As imagens, você tem que dividir o conceito em uma textura e um sprite. A textura, você poderia pensar, pelo menos por enquanto, como aquela imagem que você carrega do arquivo. Você vai carregar essa imagem uma vez. E a sprite é essa textura, ou uma parte dela, que você vai mostrar na tela com alguma transformação. Por exemplo, você pode pegar na mesma figura, na mesma imagem, vários personagens. E aí, para
cada personagem, você poderia fazer um sprite com cada personagem, você teria 4 personagens independentes na tela, em 4 posições diferentes, com 4 tamanhos diferentes. Tudo isso a partir da mesma textura. Então, vamos carregar uma textura. Vai ter que criar um objeto do tipo SF Texture. Então, vou chamar aqui a minha textura do lobinho. Wolf Texture. Ok? E agora você vai tentar carregar o teu arquivo. O teu arquivo, você tem que tomar cuidado porque, dependendo de onde você estiver programando, o executável ele é gerado numa pasta diferente do código-fonte. Então, se, por exemplo, teu executável foi gerado numa pasta build, ele vai procurar esse arquivo dentro da pasta build. Você poderia, por exemplo, consertar o PF dizendo, a partir da pasta build, suba um nível e vá procurar na pasta sketch, ou vá procurar na parte source, pelo arquivo lobo left.png. Como no meu caso, as minhas figuras, elas estão na mesma pasta do meu código-fonte e o executável eu também estou gerando na mesma pasta, eu não vou colocar o path relativo para chegar lá. Só que talvez isso daqui dê errado, tá certo? O load from file, ele retorna um booleano para dizer se deu certo ou não deu certo. Então você poderia testar assim, ó. Se eu não conseguir carregar, aí eu poderia avisar que deu um erro na leitura da textura. Tudo bem? Então vou colocar aqui um caminho errado e eu vou tentar, eu vou dar logo um exit aqui. Ok, deu um erro na leitura, porque eu sei que aqui o nome está errado. Lobo left. Ok, temos a textura. A partir da textura eu vou gerar o sprite. SF sprite, vou chamar de wolf, e o sprite ele é baseado na textura. Só que eu posso manipular essa textura de várias formas, escolhendo uma parte dela, ou mudando, redimensionando. Então eu vou colocar a posição do meu lobinho para o 100, 100. Eu vou... Pronto. Vou fazer só isso e já vou mostrar na tela. Para mostrar na tela, você lembra que você tem que mandar a janela desenhá-lo. Então, window.draw wolf. Só fiz criar a textura. A partir da textura eu criei um sprite, coloquei com 100, 100, sem redimensionar, sem nada. Lobinho. Lobão. Tem que olhar charmoso. Para alterar o tamanho do meu lobão, eu posso usar o set scale. Com 1, ele vai permanecer com o tamanho original, 1 e 1. Se eu coloco 2, eu estou dobrando tanto no X quanto no Y. Mas se eu tenho o valor final, por exemplo, eu quero que ele fique de 100 por 100, eu vou ter que fazer uma continha, porque a conta funciona assim. Se eu fizer o scale versus o original, eu vou ter o final. Então, se eu tenho o final e tenho o original e quero saber qual é o scale que eu tenho que aplicar, eu vou fazer isso daqui, tá? Então, pronto. Como é que eu sei qual é o valor original? Eu sei qual é o valor original fazendo um get local bounds a partir do meu sprite. Então, se eu fizer um wolf.get local bounds, essa função aqui vai me retornar um float rect. Seria isso daqui, ó. Auto rect recebe get local bounds. O meu, vou botar isso aqui para vocês verem. Float rect. Você quer saber o que é que tem dentro do float rect? Ele é um rect e aí o teu rect vai ter um width e um weight. Então você poderia fazer o seguinte: qual é o tamanho original? O tamanho original é rect ponto width e rect ponto altura.
Só que se eu quero que ele fique 100 pixels no final, vai ser 100 dividido por isso. 100 dividido por isso. E aí eu vou ter que o meu lobo vai ficar no final com 100 pixels de largura e 100 pixels de altura. E aí eu vou fazer esse ajuste para saber a escala utilizando essa continha. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui, foi. Vamos ver se eu consegui colocar meu lobinho 100%. Ok. Lobinho 100%. Beleza, já que a gente já sabe colocar uma imagem na tela e manipular minimamente, vamos começar a organizar os nossos dados para que o nosso código ganhe corpo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é agrupar os dados que representam uma entidade, um bloco, por exemplo, como o meu lobo, o coelhinho, e eu vou agrupar utilizando um struct, que corresponde a uma classe, só que no caso da struct tudo é público. Então, a minha entidade ela vai ter alguns atributos que são variáveis que representam o estado dela. Por exemplo, enquanto lobo e coelhinho são duas entidades, o lobo está em um lugar e o coelho está em outro. Então a gente pode dizer que o valor do x para o lobo é 1 e o valor do x para o coelho é outro. Então a gente teria isso daqui. O x da minha entidade vai ser sempre inicializado em 0. O y da minha entidade vai ser inicializado em 0. E, por conveniência, eu vou definir logo o tamanho do lado, o tamanho do passo que eles dão quando andam dentro da minha entidade, para que eu não precise ficar recorrendo a essa informação de forma global ou de forma externa. Então, para simplificar, eu tenho que saber onde ela está, o x e o y, e o tamanho do lado quando ela anda, ou o tamanho do lado para mostrar a minha imagem. A minha entidade ela vai ter um sprite. Eu não vou guardar a textura dentro da entidade por questões econômicas e depois a gente vai aprender a manipular a textura de forma mais inteligente. Isso daqui é o que a gente chama de atributos. Atributos determinam o estado da minha entidade, né? Como ela se encontra agora. Fora os atributos, a gente tem mais duas coisinhas aqui. O construtor, que é o processo pelo qual eu inicializo os meus dados. E, por exemplo, quando eu criar a minha entidade, eu já quero dizer onde é que ela está, o x e o y. Quero deixar guardado qual é o tamanho, né, do quadradinho, para que eu saiba imprimir e andar. E eu preciso da textura para inicializar o meu sprite. Lembrando, o sprite é a representação da textura manipulada. Então, eu preciso da textura que vai ser criada fora da minha entidade para inicializar o meu sprite. E aqui uma pequena observação. Depois que em C++ eu entro nas chaves, tudo isso daqui já foi inicializado com valor default. Isso daqui não é o processo de inicialização, mas é o processo de atribuição cópia. Então, nessa linha aqui, x já existe, y já existe, step já existe, sprite já existe. Tudo isso daqui já foi utilizado. Se eu quisesse inicializar, eu não poderia fazer assim, olha. O x vai ser inicializado com o valor x. Esse x atributo vai ser inicializado com esse valor x do parâmetro, porque isso não é válido. O x já foi criado nesse ponto. Existe uma outra sintaxe que a gente usa no C++ quando a gente quer inicializar os atributos, que seria essa daqui. Eu coloco dois pontinhos bem aqui, e aí eu posso inicializar, chamar a inicialização. E agora eu poderia dizer, olha, o x do atributo vai ser inicializado com o x, ou então assim, o x do parâmetro. O y, esse y aqui do meu atributo, vai ser inicializado com o y do parâmetro. O step do atributo vai ser inicializado com o step do parâmetro. E o sprite do atributo vai ser inicializado com a textura. Como esse sprite, eu estou, na verdade, chamando o construtor do sprite, eu prefiro deixar explícito que é uma construção, que eu estou chamando um construtor então, e não uma atribuição via braces. Ok? Mas funcionaria do mesmo jeito. Não, esse daqui não funciona. Porque esse daqui... Eu nem sei. Agora eu tô na dúvida. É melhor fazer fora. Então, meu sprite inicializa vazio. E aqui eu posso dar para ele um secTexture, né? Para setar qual é a textura. Qual é a textura que esse sprite vai carregar. Que no caso aqui é
a textura que eu recebi por parâmetro. Então pronto, aqui só explicando. Lembrando, isso daqui é uso, atribuição, isso daqui é inicialização. Eu estava olhando aqui, eu posso tanto, depois de criado, dar um set texture, seja para mudar a textura, mudar a parte da textura que eu quero utilizar. Por exemplo, eu poderia utilizar aqui um rect para dizer qual parte da textura eu quero utilizar. Então, eu poderia ter feito assim, ou utilizar um dos construtores do sprite. Sprite, utilizando, aí eu tenho vários construtores. Poderia colocar outro sprite para ser copiado, poderia setar a textura com a porção que eu quero. Como eu quero o desenho todo, eu vou só inicializar o sprite baseado na textura. Então, separando. O que é chamado entre os dois pontos e a abertura de braces, né, de chaves, é inicialização, construção. E a construção ela só pode ser feita uma vez, tudo bem? Que nem aqui. Quando você faz isso, int x inicializado com 6, certo? Isso é inicialização. X recebe 7, é uso, é atribuição. Tá? Então, a inicialização só pode ser feita uma vez. Eu estou inicializando todos os elementos que estão aqui, inclusive a textura, o sprite. Além dos atributos e do construtor, eu posso ter outras coisas na minha classe, né? Isso daqui é uma classe. Por exemplo, eu posso ter métodos. A diferença dos métodos e do construtor é que o construtor ele só é chamado uma vez de forma indireta na hora que você cria o objeto. Então, quando eu estiver criando meu lobo, o lobo vai chamar o construtor. Só que o método não, ele pode ser chamado várias vezes durante o tempo de vida do meu objeto. Eu vou fazer aqui um método simples. Por exemplo, um método draw. Como quem desenha é a janela e não é a entidade que se desenha, é a janela que desenha a entidade. Como a minha janela não é global, eu preciso da janela para fazer o desenho. Eu vou receber a janela por referência, eu preciso aqui da referência, e aí agora eu vou fazer duas coisas. Eu vou posicionar a minha imagem no canto correto, sprite.setPosition, x.step e y.step, lembrando que o x e o y é a posição no eixo x e y, e o meu lobinho, o meu coelho, eles andam de passo em passo, né? No caso, sei lá, 100 pixels. Vai ser 0, 100, 200, 300 e por aí vai. Eu precisaria também definir o tamanho da minha imagem para que ele fique certinho dentro do quadrado. E para não ter que fazer aqueles cálculos todos aqui, eu vou criar uma função setSize, que recebe o sprite e define qual é o tamanho dele em x e y e aplicar aquela forma que a gente viu de manipulação da largura e da altura. Então vamos aqui, eu preciso de um método, como ele não vai retornar nada, eu vou chamar ele de setSize. O que é que ele recebe? Um sprite por referência, eu preciso que seja referência porque eu tenho que alterar o sprite original, e a largura e a altura desejada do meu sprite final. Então lembrando, o getLocalBounds me pega o tamanho original da imagem, e eu faço uma manipulação do tamanho desejado dividido pelo tamanho original, e aí eu chego na escala que eu preciso aplicar no meu sprite para que ele fique do tamanho certo. Então pronto, temos um setSize. Hora de criar o nosso lobinho como uma entidade. Então bora descer aqui. Vamos pensar em todos os passos. Preciso da textura do lobinho. Beleza, textura criada. Agora eu não vou criar um sprite. Eu vou criar uma entidade. Entity Wolf. Bora lá. O meu lobo, agora eu vou chamar o construtor do lobo para poder criar o meu objeto. O meu Wolf vai ser criado aqui no x igual a 1, y igual a 1, tamanho de lado igual a 100 e textura igual ao Wolf Text. Beleza, agora eu já tenho um objeto do tipo lobo. Vou remover aqui isso daqui. Só que se eu mandar rodar meu código, eu não vou enxergar nada. Por quê? Porque eu criei o objeto contém um sprite, mas eu não estou mandando imprimir. Então, bora aqui mandar imprimir. Só que ao invés de mandar
fazer window.draw wolf, tudo bem? Que não foi assim que a gente pensou, né? O wolf, do jeito que a gente escreveu, ele não é um objeto printável, pelo menos não por enquanto. O que a gente tem é que a gente pode pedir para o lobo se desenhar, wolf.draw window. E aí eu passo a janela, porque quem desenha é a janela. Então, wolf se desenhe utilizando essa janela. E aí a gente já tem o nosso lobinho de novo na tela. Ok, 100%. Vamos mandar com o nosso lobinho. A ação de apertar uma tecla é um evento. Se a tecla está apertada, é um estado. Então, são duas informações diferentes. No caso aqui, eu quero que ele ande quando eu aperto. Então, tenho que verificar se houve um evento do tipo tecla pressionada. Então, eu venho bem aqui na manipulação de eventos. E aí eu posso fazer o teste. Vou primeiro colocar o código aqui, depois a gente realoca para um canto melhor. Então, vamos lá. Se por acaso o tipo do meu evento foi tecla pressionada, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se o código da tecla que foi pressionada é um left. Se for um left, eu mudo o X do meu lobinho. Se por acaso a tecla pressionada for um up, eu mudo o Y do meu lobinho diminuindo. Se for um right, eu mudo o X do meu lobinho para a direita. E se for um down, eu mudo o X do meu lobinho para a esquerda. Então, isso daqui já é suficiente para alterar o X e o Y. Como o meu draw do lobo, ele vai reposicionar o sprite de acordo com o X e o Y, isso é suficiente para fazer com que o meu lobinho saia do canto. Então, bora lá. Então, vamos ver aqui. Direita, para baixo, para cima, direita, direita, direita. E aí ele vai acabar saindo da tela, porque eu estou mandando desenhar fora dos limites, mas está fazendo o que devia fazer. Vamos refazer esse código num canto melhor. Vamos lá. Para mover uma entidade, eu preciso saber qual a tecla que foi pressionada, qual é a entidade que eu quero mover e com as teclas e quais são as teclas que correspondem à esquerda, direita, para cima e para baixo. Do jeito que o nosso código está aqui, está amarrado sempre que o left move o lobo, sempre que o up move o lobo e sempre nessa regra. E se eu criasse uma função que vai receber 3 parâmetros, a tecla, a entidade que eu quero mexer e as opções. Eu poderia mexer entidades diferentes com ações diferentes. Então, bora pensar aqui, ó. Void move entity. Então, eu vou receber uma tecla keyboard key, a tecla que foi pressionada. Eu preciso saber quem é a entidade que eu estou manipulando e eu preciso das opções. E eu normalmente sempre começo utilizando essa regra: esquerda, para cima, direita e para baixo. Então, aqui nas opções eu vou dizer qual é a tecla que vai mover essa entidade para a esquerda, qual é a tecla que vai mover para cima, para a direita e para baixo. E agora eu vou fazer os testes. Se a minha tecla for a primeira, né, o movimento aqui para primeiro, eu coloco o X da entidade menos menos. Se for a segunda, para cima, então é o Y que vai ser menos menos. A terceira é para a direita, X mais mais, e a quarta, X menos menos, Y menos menos, X mais mais, Y mais mais. Exato. Pronto, agora eu preciso de um jeito de invocar isso daqui lá embaixo, passando as informações que eu quero. Então, não vou fazer mais isso. Vou fazer o seguinte. Se for digitado algo que é uma tecla pressionada, eu vou chamar o método mover entidade. Mover entidade recebe o código que foi pressionado, o objeto que eu estou tentando mover e um vetor com todas as opções. Esquerda, para cima, direita e para baixo. Vantagem disso, eu poderia colocar comandos diferentes aqui para mover entidades diferentes. Então, bora rodar nosso código. E aí, lobinho, cadê? Ah, sucesso. Eu poderia ter outro lobinho. Vou botar uma briga de lobo agora, bora lá. Sem precisar criar um novo sprite, eu vou pegar um outro lobinho com a mesma textura. Então, eu vou fazer o lobo 1 e o lobo 2. Wolf 2.
que vai começar aqui na posição 3 e 3. Ó, inicializado com o mesmo sprite. E agora eu vou mover o lobo 2. O lobo 2 eu vou mover com, ao invés de left vai ser A, ao invés de up vai ser W, ao invés de right vai ser D, ao invés de down vai ser S. E me falta ainda uma coisa, que senão eu não vou ver nada, que é fazer o lobo ser desenhado. Wolf2.draw passando window. Bora lá. Briga de lobo. Cadê vocês? Pronto, o lobo da direita. Ó, estão dançando. A dancinha dos lobinhos. Ixi, sumiu. Ahá! Beleza, só que ao invés de um lobo, eu vou querer um lobo e um coelhinho. Então esse aqui vai ser o meu rabbit. E aqui, ao invés de utilizar a textura do lobo, eu vou carregar uma nova textura. Tudo bem? SF, texture, rabbit. E aí, se eu conseguir carregar ó, o arquivo coelho.png, muito redundante. Mas vamos lá, vamos lembrar que aqui é a nossa primeira aula, a gente vai aos pouquinhos melhorando nosso código, realocando as informações. Então eu posso já pensar aqui numa função. Tá muito feio isso daqui, duas vezes a mesma coisa, duas vezes a mesma cor, dá uma gastura. Então vamos fazer aqui uma função que retorna uma textura e avisa se por acaso não conseguiu. Então, sf texture, fazer uma função que retorna uma textura. Load texture. O que é que eu vou fazer? Precisar do path, crio a textura. Se eu não conseguir carregar, eu aviso que não consegui. E aí eu já dou aqui um st1. Se por acaso eu conseguir, eu retorno a textura. Então, o que eu acabei de fazer foi me livrar disso daqui. E aí eu vou inicializar o Wolf Texture com Load Texture do lobinho. E a mesma coisa eu vou fazer com a textura do coelho. E aí o primeiro vai ser o lobo e o segundo vai ser o coelho. Rabbit Texture. Agora vamos tirar esse fundo preto feioso, né? Ok, então para criar o fundo, né? A gente vai criar outra struct para exercitar, outra classe. E a gente vai chamar a nossa classe de tabuleiro. Vou chamar de board, tudo bem? O meu tabuleiro, ele tem linhas e colunas, e eu vou controlar a seguinte. O número de linhas, vou começar com o número de colunas, tá? Número de colunas. E aí eu sempre que eu criar, eu vou colocar logo a inicialização dos dados. Isso aqui garante evitar um monte de erros, tudo bem? Número de colunas. Eu preciso também saber o tamanho de cada uma deles. E eu preciso da imagem que vai ficar no fundo. Eu vou colocar uma imagem no fundo e vários quadradinhos para delimitar o meu tabuleiro. Eu também vou precisar de um sprite para colocar no fundo. Vou fazer o meu construtor aqui. E o meu construtor eu preciso inicializar todo mundo. Vou inicializar o número de colunas, número de linhas, step. E vou precisar da textura, que vai ser a minha imagem de fundo, que é para colocar aqui no sprite. Tá? Então, nada aqui é inicialização. Quando entrou aqui, tudo já foi inicializado com valor default. E aqui eu estou fazendo só as atribuições. Setei NC, NL, step. Setei a textura do meu sprite. Tudo bem? E daqui a pouco eu chego no exemplo dos quadradinhos. Beleza. Vou desenhar o meu tabuleiro. Então, o meu método draw vai seguir a mesma sequência do draw que a gente tinha antes. Eu preciso desenhar o meu sprite na tela. Só que para ficar do tamanho certo, eu vou pegar e fazer com que o meu sprite ocupe todo o tamanho da tela. Como eu tenho o lado e a quantidade de linhas e colunas, eu sei o tamanho total. Como eu não vou precisar redimensional, eu já vou setar aqui, ó. Vou dar um set size no meu sprite. This seta sprite ponto set. Não.
A nossa função é set size, né? Set size, passando o meu sprite. E qual é o tamanho, a quantidade, o tamanho total que eu quero? Eu quero uma imagem que pegue tudo. Então, a quantidade, o width dele vai ser número de colunas vezes o tamanho. E o height dele vai ser número de linhas vezes o tamanho. Pronto, já deixei meu sprite no canto certo. Agora eu só preciso deixar ele no canto certo, né? Vou setar a posição dele para 0, né? Seta sprite .set position 00. Então ele vai começar aqui no comecinho, né, da tela e vai se estender pela tela inteira. Então quando eu mandar desenhar o meu sprite, ele já vai ocupar o fundo todo. Então, bora lá. Então ficou faltando ponto e vírgula aqui. Uma observação, tá? Quando as variáveis, né, quando os parâmetros, isso daqui são os parâmetros, só lembrando, tá? E esse daqui são os atributos. Atributos. O que é que você tem aqui? Parâmetros com o mesmo nome dos teus atributos, NC e NC. Para evitar conflito, o que é que acontece? Os parâmetros, né, o escopo mais interno, ele tem prioridade. Então, se você fizesse só isso daqui, ele não saberia se você está trabalhando com o parâmetro ou se você está trabalhando com os atributos. Então, para dizer que você está acessando os atributos, você usa o des. Então, o des, que é um ponteiro, des com seta, você diz, ó, NC é o atributo do board. Então, bora lá. Para poder ver a tela, eu tenho que criá-la. Vou carregar a textura da tela. SF Texture. Vai ser a textura da grama. Vou colocar uma graminha lá no final. Lua de texture grama. Vou criar a minha entidade board. Na verdade, ele é um board. Não é um objeto do tipo entity, é um objeto do tipo board. Eu vou colocar ele com 7 colunas e 5 linhas. E o tamanho vai ser 100. Vamos mudar a ordem disso para ficar correto. Vou criar aqui uma variável step. Como eu não pretendo utilizá-lo, o meu step vai ser 100. E agora eu vou utilizar step em todas as chamadas. Você não deve se repetir. Ok, qual vai ser o tamanho da minha janela a ser criada? O tamanho da minha janela vai ser correspondente ao tabuleiro, tudo bem? Então, eu vou precisar de board, tá vendo aqui que eu criei? Vezes número de colunas, vezes o step. E aqui vai ser o board, ponto, número de linhas, vezes o step. Ok, então eu criei agora a minha janela de acordo com o meu tabuleiro. Se eu aumentar a quantidade de colunas ou de linhas do tabuleiro, eu vou ter uma janela diferente. Se eu mudar o tamanho do step, todo mundo vai ser diferente. Beleza. Carreguei a textura, criei o board, falta imprimir. Eu preciso agora imprimi-lo antes de desenhar os lobos e o coelho, porque se eu imprimir ele no final, ele vai sobrescrever o lobo e o coelho. Então, clear primeiro, desenha na ordem que você quer que as coisas apareçam e por final dá o display para você conseguir mandar o que está no buffer para a tela. Que bonitinho. Se você quiser, agora você pode fazer o último passo, que é colocar as linhas da nossa matriz. Para isso, eu vou fazer o board, desenhar vários quadradinhos em todas as posições da minha matriz. Então, o que é que eu preciso aqui? Meu board, eu vou criar um rect. Na hora da inicialização, eu já vou deixar o rect do tamanho certo. Ó, defino o tamanho dele. E o set size, ele tem várias sobrecargas. Tá? Não, set size só tem uma mesmo. Que eu preciso de um vector 2D, que é a forma como o SF, né, ele recebe as duas variáveis. Então, o vector 2D, na verdade, é só um x e um y. Tudo bem? É a forma dele empacotar um x e um y. Tá. Então, eu digo que o meu rect vai ter o tamanho de lado por lado.
Eu digo que a cor dele vai ser transparente. Se você quisesse, você poderia colocar só o alfa zerado, né? Seria transparente do mesmo jeito. Você disse que a bordinha aqui vai ser preta. Set Outline Color. E você define a espessura da bordinha. O que é que me falta agora? Toda vez que eu mandar desenhar o tabuleiro, eu fazer um laço passeando por todas as linhas e por todas as colunas, colocando quadradinhos lá. Que é justamente isso que o meu Draw faz. Para todas as linhas, começando do I0 até NC, para todas as colunas do J0 até o NL, eu vou mudar o meu quadradinho de posição. Ele já tem o tamanho e a cor que eu preciso, né? Que eu não vou mudar isso. Mas eu vou colocar ele primeiro no 0, depois eu ando step, aí vou colocando ele em todas as posições e mando que a minha janela desenhe o meu quadradinho. E aí, tudo dando certo, nós temos o nosso tabuleiro. Oh, coelhinho. Se esconda, coelhinho, o lobo está vindo, se esconda na mata. Eu vi um coelhinho por aqui em algum lugar. Onde está você, coelhinho? Essa mata é muito densa. Eu vou sair. O lobo foi embora. Comi você. Perdão, pessoal, me empolguei. Então é isso, pessoal. Esse daqui é a nossa estrutura básica. Com os dois elementos dá para brincar de um monte de coisa e fazer um monte de algoritmo interessante. Por exemplo, você poderia fazer um código que, se por acaso o lobo chegasse no coelhinho, o jogo acabava. Ou um código que, quando o lobo for para a direita, você inverte a textura, ou então você seta uma textura por cima, copia a imagem do lobinho para outra imagem. E aí vai lá no teu editor de texto, no teu editor de imagens e inverte ela, assim, fazendo uma forma mais fácil, né? E aí toda vez que você clica para a esquerda, você coloca a textura dele para a esquerda. Quando você clica para a direita, você coloca a textura dele para a direita e permanece com essa textura até você andar. Ou então você pode fazer o coelhinho conseguir dar a volta e o lobo não. Ou então uma pedra que eles nenhum dos dois consiga atravessar. Assim, a quantidade de possibilidades é infinita. Então, faz o código, replica o código e aí usa a tua criatividade para construir algo em cima do modelo. Então, bons estudos, boas brincadeiras, boas diversões, um abraço.